Meus amados irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus de forma sistemática e hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Vamos dar início no capítulo 4, portanto convido os irmãos para que abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. A partir do versículo 1, indo até o verso de número 11. Eu vou fazer a leitura. Peço os irmãos que prestem atenção no texto. Diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus amados irmãos, em julho do ano de 2007, eu me casei com a Kelly. Em dezembro desse mesmo ano de 2007, eu formei no seminário. Em janeiro de 2008, eu assumi o meu primeiro campo ministerial. Fui ser pastor na minha primeira igreja, aqui no Tocantins mesmo, na cidade de Augustinópolis. Em fevereiro, eu retornei para Vitória, o meu presbitério de origem, e fui ordenado como pastor ao Sagrado Ministério. A Kelly, também ainda no início do ano de 2008, concluiu o mestrado dela. Uma ascendência de acontecimentos que traziam alegria ao nosso coração. Mas pouco mais de um mês que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério em Vitória, foi a última vez que eu vi o meu irmão. Ele faleceu quando foi atropelado, um acidente de trânsito. Por que estou contando esses pontos em meu exórdio, na introdução do meu sermão? Porque a vida, ela tem os seus altos e baixos. A vida é marcada por tentação, ela é marcada por lutas, por provações, mas nós também somos, desse lado de cada eternidade, contrabalanceados com coisas boas. Então nós temos os nossos altos e baixos. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Tem tudo a ver, porque se você olhar para o que aconteceu no finalzinho do capítulo 3, você vai ver que nós estamos no início do ministério de Jesus, e o ministério de Jesus, aqui no seu início, é marcado por um evento glorioso, magnífico e estupendo. O Espírito Santo desce sobre Jesus, todos contemplam, a voz de Deus que rasga os céus diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Nós temos então um ápice da história de Jesus, dentro de aspectos gloriosos, quando ele está aqui na terra. Percebam que eu estou falando o ápice até então, porque o ministério dele se dá início aqui no capítulo 3, e logo depois, então,
nós temos um período de crise, um período de luta, um período de provação, um período de tentação. E nós temos, então, diante das lutas da vida, diante de tantas as realidades, a oportunidade de caminharmos de acordo com o propósito de Deus e agradarmos a Deus diante das lutas e das dificuldades. E todas as lutas precedem bênçãos. Nós precisamos entender isso. Até a dor, se é dito a respeito dela, que quando nós a sentimos, tem um fator positivo, é porque nós ainda estamos vivos, né? Então, você tem vida, você tem uma bênção, você tem algo positivo, e então, a tentação, a luta, a angústia, ela vem em seguida. Então, a bênção precede a tentação. Quando nós olhamos para o texto propriamente dito, nós vamos ver que ele está circunscrito à realidade da tentação de Jesus. E é pensando nessa realidade da tentação de Jesus, e Jesus foi tentado por Satanás, que nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a derrota do tentador na vitória do Redentor. Primeiro, antes de partirmos para a interpretação propriamente dita do texto, eu gostaria de orientar os irmãos quanto à interpretação, que é salutar, e também a de direcionar a sua mente para a prédica que estou fazendo aqui. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos Jesus como sendo o personagem central do texto. Muitos pregadores talvez pegariam esse texto e falariam muitas coisas a respeito da sua vida resistindo ao tentador. Resista ao tentador, vença a tentação, faça isso. E então iria colocar uma perspectiva do pecado, da tentação, e colocando o homem aqui, você ou eu, dentro dessa perspectiva da interpretação do texto, porque isso dá até ibope, né? Isso mexe com a gente quando nós falamos de nós mesmos. Só que quando nós olhamos para o texto, nós não encontramos nenhum homem sendo tentado, nós encontramos Jesus. E lógico que nós podemos trazer algumas aplicabilidades, algumas implicações desse fato, trazendo para nós. Só que o evangelista Mateus, quando escreveu, ele estava narrando uma história e que tinha um propósito muito bem definido dentro do propósito de Deus. E ele entende esse propósito de Deus e ele narra, e é isso que nós precisamos entender. Portanto, na minha prédica, nós vamos falar sobre a vitória de Jesus e não sobre a nossa vitória sobre o tentador. Esse é o aspecto formidável do texto e é assim que nós devemos interpretar o texto. E se nós corrermos para outros caminhos, nós vamos correr o risco de interpretar não só o texto erroneamente, mas de perder de vista as pepitas de ouro que são gloriosas e magníficas e que estão num aspecto mais profundo no texto. Nós precisamos cavar muito mais no texto e entendermos então o que esse texto tem para nos dizer. Portanto, a perspectiva é falarmos sobre a derrota do tentador na vitória do Redentor. E nesse aspecto, Jesus é o nosso representante fiel, ele se identifica conosco, porque ele é um ser humano, porque Deus não poderia ser tentado, não é verdade? Então ele assume a forma humana, como nós já estudamos no Evangelho de Mateus, e é por isso que ele vai ser o nosso representante legal, porque ele vai assumir na carne todas as mazelas da humanidade, inclusive a tentação. Então já partimos do pressuposto que a tentação de Jesus foi real. Não foi uma suposição dentro desse aspecto, ele foi realmente tentado. Ele é o segundo Adão, que a semelhança do primeiro foi tentado, porém a diferença é que o primeiro caiu em tentação, enquanto o segundo Adão não pecou. Mas nós temos essa perspectiva. Agora, olhando um pouco já mais o texto, nós temos três verdades importantes, logo no iniciozinho aqui do versículo 1, que nós não podemos deixar de lado na nossa interpretação e na nossa aplicabilidade. A primeira verdade importante pela qual nós devemos entender o texto é que o Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto.
Jesus não foi lá por causa de um incidente, infortúnio, ele estava indo por um caminho com uma determinada finalidade, ele ia para a casa de alguém, passou pelo deserto, ou foi uma coincidência, ou coisa dessa natureza. Não, nós precisamos entender que há um projeto bem designado por Deus aqui, e Deus, o próprio Deus, foi quem levou Jesus para o deserto. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo guiou, levou Jesus para o deserto. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos salientar. O segundo é a própria localidade, o deserto. O deserto não é só símbolo na Bíblia de lugares terríveis, de provação, de angústia, de sofrimento, de tentação. Não é só símbolo desse aspecto, é símbolo dessa realidade, mas além de tudo, é a própria realidade em si, de angústia, de dor, de sofrimento. Imagine alguém no deserto, né? Não apenas aponta para a realidade, é a realidade. E quando nós olhamos, por exemplo, para Marcos, capítulo 1, verso 13, que é o texto paralelo a esse, e que vai narrar a mesma coisa que está sendo dita aqui, a tentação de Jesus no deserto, Marcos traz algo que Mateus não traz, que Jesus estava em meio a feras. Então lá existiam animais, era um local inóspito, era um local de pedregulho, onde não há habitação adequada para o ser humano. Nós precisamos ter isso em mente. Então a provação se deu em um contexto inóspito, em um contexto hostil, em um local não favorável para qualquer pessoa resistir à tentação. Isso traz mais força para entendermos o que aconteceu aqui e para o texto. E por fim, a terceira verdade dentro desse contexto do versículo 1 é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para. Então aqui nós temos a finalidade, Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então estava na agenda, estava no plano de Deus, a finalidade da ida de Jesus para o deserto a fim de ser tentado. E isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para o livro de Tiago, lá nós temos o desdobramento desse entendimento de tentação e provação, quando Tiago diz que Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém. Mas nós precisamos entender que ainda que Deus não seja o tentador e Ele não tente a ninguém, mas nós precisamos entender a partir desse próprio versículo que a tentação não escapa do controle de Deus. A tentação não escapa do plano do Senhor, não está fora do plano do Senhor. Quando nós olhamos para Jó, por exemplo, era uma tentação para Jó, o fato dele perder tudo que ele perdeu, e a tentação era ele blasfemar contra Deus. E Satanás mesmo vai então pedir a Deus que tocasse em Jó, colocando ferida nos seus bens, na sua família, e nós temos então Deus permitindo. Portanto, nós precisamos entender esse aspecto. Ainda que Deus não seja o tentador e não deseje o nosso mal e não queira o nosso mal, mas ainda assim, por causa das mazelas humanas, nós não podemos achar que Deus não está em certas circunstâncias da nossa vida. Ele é soberano em todos os aspectos da nossa vida, e esse texto e tantos outros na Bíblia nos mostram isso. Portanto, nos mostram isso. Nós precisamos entender isso, então, que Deus organiza as épocas das lutas, mas o tentador é quem ataca, mas Deus organiza todas essas situações. Então, a partir do versículo 1, são essas três realidades que eu gostaria de trazer. Um outro aspecto interessante, agora, olhando para a pessoa do tentador, nós encontramos Satanás aparecendo no Novo Testamento pela primeira vez. E então, é natural que logo depois do batismo de Jesus, o próprio Senhor Jesus fosse aprovado a partir da tentação que o tentador traria para ele. E o interessante a ressaltarmos esse aspecto é porque é um tanto quanto embrionária a ação de Satanás no Velho Testamento no que diz respeito à revelação. Não a sua ação, mas a revelação. Porque a revelação ela é progressiva. Então, de forma embrionária, nós não temos a revelação do tentador de forma tão completa como nós já temos no Novo Testamento. E era plano de Deus nos revelar mesmo na pessoa de Cristo, na sua
realização da tarefa de destruição das obras de Satanás e tantos aspectos mais. Nós encontramos ações diretas, e quando o nome de Satanás aparece na Bíblia pela primeira vez, é no caso de Davi, quando indiretamente ele não apareceu para Davi, mas o texto diz que Satanás colocou no coração de Davi o desejo de fazer o recenseamento, que era um orgulho que que Satanás colocou no coração de Davi, porque ele queria mostrar que ele era poderoso e que o seu reino era grande. E então nós encontramos a primeira expressão de Satanás. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos no Antigo Testamento apenas essa referência, que Satanás se apresenta fisicamente para alguém e tenta abertamente, fisicamente, a pessoa vendo, tendo um diálogo. Então, não há nenhum outro texto no Antigo Testamento que mostre uma tentação face a face, cara a cara, do tentador com a pessoa tentada. Agora, como eu disse, o que aparece em Gênesis capítulo 3 é uma serpente, então não se fala o nome de Satanás, nós não entendemos completamente que é Satanás, mas quando nós olhamos para Apocalipse, dentro dessa revelação completa, nós temos a expressão a antiga serpente, e ela sendo aplicada a Satanás, a antiga serpente, mostrando então essa revelação para que possamos entender mais. Então, de forma embrionária, nós vemos Satanás agindo, agora no aspecto da revelação, né? Nós vemos a partir da revelação, e é de forma embrionária, mas aqui nós temos essa revelação ampliada no aspecto de que Satanás se apresenta para Jesus da mesma forma como ele se apresentou aos nossos primeiros pais. E então aqui nós temos o início de um novo tempo, onde manifestações demoníacas vão acontecer, o que não é comum no Antigo Testamento. Se você abrir o Antigo Testamento e procurar pessoas que estavam possessas por demônios, você vai encontrar o caso lá de Saul, e algo bem embrionário mesmo, não é expulsão de demônio, alguns até dizem que é doença mental e outros aspectos mais. Aqui, propriamente no Evangelho, nós encontramos Jesus expelindo vários demônios, e nós vemos então o próprio Jesus falando, como nós lemos na nossa liturgia em Lucas capítulo 11, que Jesus expelia demônio pelo dedo de Deus, e o reino de Deus era chegado a partir dessa ação de Jesus. Então o meu ponto aqui em questão é que a vinda de Jesus ao mundo, a encarnação de Jesus na terra, é um tempo diferenciado na história da humanidade, e o inferno então atesta tal realidade vindo contra o Salvador, contra o Redentor, e é por isso que em momentos de manifestações demoníacas, muitos demônios correm até Jesus. Não Jesus indo até eles, mas quando veem Jesus, então correm até Jesus, quando sabem que Jesus está naquela região. É um tempo distinto, é um tempo marcado. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado, e esse é um ponto importante para trazermos à nossa mente, para entendermos o que está acontecendo aqui. A chegada do Messias implica na vitória dele sobre Satanás. Portanto, nós precisamos ter isso em mente, porque o reino de Deus é chegado, e quando o reino de Deus é chegado, na pessoa do rei, do Messias, as obras de Satanás são destruídas. Olhemos para o versículo 2, que diz que Jesus estava no deserto e que ele jejuou durante 40 dias e durante 40 noites, e depois ele teve fome. É muito interessante quando nós olhamos para o número 40 na Bíblia, e você precisa entender que ainda que nós não venhamos trabalhar com numerologia, a fim de sermos supersticiosos, né? Então você chega lá, agora eu vou colocar o número 40 lá na porta de casa, eu vou colocar o número 7, que é o número da perfeição, e trabalhar com numerologia dentro desse aspecto. Mas existem simbolismos na Bíblia. O número 12 é um número também que é usado com frequência, os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, os 12 tribos, né? Então, nós temos alguns números que trazem alguma realidade na Bíblia, e o número 40 é um deles. E qual o simbolismo do número 40?
eu vou explicar o simbolismo e depois vou mostrar os textos que aparecem para que vocês possam ver a relação. O simbolismo é simples. O número 40 implica em uma crise, em um problema, em uma dificuldade, e que a solução vem logo após. A vitória de um problema em meio a uma crise. Então, mostra um período de luta, de provação, de tentação, de angústia, de sofrimento, que antecede a bênção, como eu falei logo lá no início, lembram? Mas aqui agora já no sentido inverso. Lembram também que eu falei que a vida é de altos e baixos, são vários altos e vários baixos. Então as tentações, as lutas, elas vêm, não é assim, você pega, passa por muitas bênçãos, depois vem um período de provação e depois você não tem mais. Então nós precisamos entender essa rotatividade, e o número 40 tem esse simbolismo, tem esse entendimento. Vamos começar. Quando nós olhamos para Gênesis, foram 40 dias e 40 noites que choveu sobre a terra. Então, nós temos ali um período de crise, da destruição da humanidade, mas ao cabo dos 40 dias, o que é que acontece? O sol volta a brilhar, e então nós vamos ter aí o fim daquela crise que era o dilúvio. Então, nós temos essa especificação aí no texto bíblico. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe orando, mas antes dele ir para lá, ele foi em 2 ocasiões, ele estava na primeira ocasião lá, e então o povo começou a adorar o bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro no deserto e começaram a adorar o bezerro de ouro. E então Deus disse, olha, desce lá que o povo rapidamente se desviou de mim. Deus disse isso para Moisés. Quando Moisés desce, toda aquela crise, a morte, punição por causa daquilo que aconteceu, e Deus falou o seguinte para Moisés: Moisés, eu vou destruir todos eles, não vai ficar nenhum, e de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação, mas eu vou destruir todos eles. E aí Moisés vai interceder, você pode ver isso em Êxodo capítulo 32, do verso 9 ao verso 10, e depois você vai ver Deus perdoando, já no capítulo 34, no verso 28, quando fala que Moisés passou 40 dias no deserto, orando no Monte Horebe. Então Deus disse que haveria de destruir aquele povo, e Moisés intercede por aquele povo, e aí Moisés sobe para o Monte Horebe, Deus diz que vai perdoar aquele povo, e Deus dá a lei para Moisés nas tábuas. Então um período de crise que antecedeu aí um período de uma grande bênção, que era a doação, a dádiva das leis do próprio Deus. Deus deu a lei no Monte Horebe quando Moisés estava lá orando durante 40 dias e jejuando também. Cabe a ressalva de que ele ficou lá 40 dias e ele jejuou, nada comeu, nada bebeu durante esse tempo. Quando nós olhamos para o tempo que o povo de Israel passou no deserto, foi um tempo de 40 anos. O povo reclamou, murmurou, esse maná que cai do céu, Deus não nos vai dar essa terra, porque tem muitos gigantes nessa terra, nós não vamos possuir. E aí o que é que Deus disse? Deus disse que aquele povo não entraria no descanso do Senhor. Por quê? Porque tentaram a Deus e porque fracassaram. Então, ao cabo de 40 anos, depois de 40 anos... Então, depois que todos eles morreram, eles adentraram a terra prometida. Então, a bênção chegou na terra prometida, mas antes um período de crise, que era um período de rebelião contra Deus, de morte, de angústia e de sofrimento. Nós olhamos para outra pessoa que também jejuou 40 dias e 40 noites. Foram 3 pessoas, e o interessante é que eram momentos distintos e específicos da história, e pessoas distintas e específicas da história. Moisés representa a lei, a pessoa de Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas. Por isso é que os dois aparecem no Monte da Transfiguração. Elias está lá pregando, falando de Deus em Israel, mas tem um rei que é ímpio, Acabe, e a sua esposa nem se fala, Jezabel, e ele está lá pregando e falando de Deus, e aí ele faz um desafio, e o desafio era que o Deus que respondesse por intermédio de fogo no Monte Carmelo, esse seria o Deus e as pessoas deveriam segui-lo. E é um período de crise, porque a nação de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. E então Deus responde com fogo, e
Elias está lá esperando, é agora que o povo vai se voltar para Deus, é agora que o negócio vai para frente, né? Porque eu fiz um voto aqui com eles, se Deus é Deus, seguiu, se não, Baal, se for Baal, Deus, segui, isso vai ser visto pelo fogo do céu, e então o fogo desceu quando Elias clamou, mas de repente o povo não se voltou para Deus, pelo contrário, Jezabel quis matá-lo, aí ele corre e vai para onde? Para onde? Para o Monte Horebe, e lá ele fica sozinho, ele está sozinho, e lá ele deseja a morte, e então nós temos esse período, que é um período de crise, porque a nação de Israel não quer saber de Deus, mas ele deseja a morte, e ele come uma comida, e depois ele jejua durante 40 dias e 40 noites, e então Deus aparece para ele e fala com ele, dizendo que 7.000 pessoas não haviam se dobrado a Baal, e que Deus haveria de levantar um rei que haveria de destruir todos esses que eram rebeldes contra o Senhor, o rei da Síria, e ainda iria restaurar Israel. E nós temos novamente esse número 40 associado a um período de crise e a um período de vitória, que sucede o período de crise, e tudo isso culmina aqui nesse nosso texto. 40 dias e 40 noites não está aqui de sua menos importância, não é um tempo aí desadequado, e nós precisamos entender que a ação sobrenatural de Deus, tanto sobre Jesus, quanto sobre Moisés e Elias, se faziam presentes, porque ninguém consegue ficar tanto tempo sem beber água e sem comer. A pessoa vem desfalecer, passar mal e até mesmo morrer, né? Ficar sem água, uma pessoa só fica sem beber líquido de 3 a 5 dias, né? Então nós precisamos entender que é uma ação sobrenatural de Deus em um tempo específico, para uma obra específica e para um tempo glorioso específico, que passa aquele tempo dos 40, e nós precisamos entender então que aqui o texto está mostrando a vitória do Redentor a partir desse tempo, é a chegada do reino de Deus, a vitória de Deus sobre Satanás, é essa implicabilidade do glorioso reino do Senhor que é chegado, que é instaurado, e isso tem a sua implicabilidade na destruição das obras de Satanás. Então, o verso de número 2 nos mostra tal realidade a partir do número 40. Mas o interessante a ressaltarmos também é que ao cabo desses 40 dias Jesus teve fome, é o que diz o texto. E aqui nós já conseguimos perceber, principalmente porque o verso de número 3 diz que então ele teve fome, então o tentador aproximando-se, o diabo, Satanás, se aproximou exatamente quando Jesus teve fome. Não foi antes, mas foi no tempo em que Jesus teve fome, no tempo oportuno da tentação. Ele não chegou antes, mas sua ação astuta, a sua sagacidade o levou aí no ponto da fome de Jesus, e isso já nos revela o que nós sabemos a respeito desse tentador. Como diz Gênesis capítulo 3, que a serpente, que era o animal mais astuto, mais sagaz que Deus havia criado, se aproximou. Então essa questão da sagacidade de Satanás ser ardiloso, nesse aspecto dele ser maldoso, esperto, nos é mostrado no texto. Nós não podemos perder isso de vista também. Exatamente quando Jesus teve fome, ele é ardio, e então ele se aproxima. E o interessante é que quando nós lemos esse texto do capítulo 4 de Mateus, nós temos que lê-lo paralelamente com Gênesis 3. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o segundo Adão que nos representa, por isso que a centralidade está em Cristo, o segundo Adão que representa a humanidade, porque a vitória dele é a nossa salvação, assim como a derrota de Adão foi a nossa perdição, e vem em termos semelhantes. Como eu já disse, o tentador se aproxima, e a sua malícia, o seu veneno que é destilado ali. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos a fome de Jesus e a tentação no aspecto físico da comida, assim como também foi no caso de Adão. O que foi que Satanás levou os nossos primeiros pais a pecar? Foi com o quê? Com comida.
então tentando para que eles comessem o fruto que era proibido. E aqui nós também temos o tentador dizendo para Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha a astúcia desse demônio, desse Satanás. Olha a astúcia de Satanás. Ele diz o seguinte: se és filho de Deus. Essa expressão não está solta. Quem foi que disse que Jesus é filho de Deus? O próprio Deus, há um pouco tempo atrás, quando então, antes desses 40 dias, o próprio Espírito desceu sobre Jesus, e Deus disse: este é o meu filho amado. Agora Satanás usa a palavra de Deus, já que Deus disse que você é filho dele, que é realmente amado, então se você é filho de Deus, prove que você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Perceba a astúcia de Satanás. E alguém poderia até perguntar: mas, olha, Deus não nos priva de coisas boas, né? Diferente de Adão e Eva, existiam outras comidas lá, não é verdade? Havia um fruto que era proibido, mas eles poderiam comer de todas as outras árvores. É lícito Jesus comer. As pessoas caíram em tentação porque reclamaram de Deus, no caso do deserto, que Deus deu maná do céu, deixou cair maná do céu, e eles comiam e ainda reclamavam da comida, mas eles tinham comida todo dia. Você não tem nada, transforma essas pedras em pães. E alguém pode até pensar: que problema há nisso? Qual o problema de ouvir a sugestão de Satanás? Porque até parece uma sugestão boa, né? Eu estou com fome, eu vou aqui provar que eu sou realmente Deus e vou transformar essas pedras em pães. Mas você sabe aquela pegadinha que você vê na televisão, ou que você talvez já tenha experimentado, alguém brincando com você, mostrando dinheiro, você pensa que é dinheiro, mas por trás não é dinheiro, é um papel que parece dinheiro, alguma coisa que parece que é, mas não é? É exatamente aqui o que acontece, porque Satanás é ardiloso, ele procura mostrar uma situação que na verdade por trás é uma outra totalmente diferente. A primeira situação que nós precisamos entender aqui, dentro dessa primeira tentação, vem nos seguintes termos: quem foi que levou Jesus para o deserto? O próprio Deus. E levou para o deserto com qual finalidade? Para ser tentado. Então ele precisava passar pela provação, pela luta, pela angústia, pelo sofrimento, como filho de Deus, e não fugindo do que Deus havia dado para ele, que era aquela provação, aquela tentação. Nós precisamos ter isso em mente. Um segundo aspecto que nós precisamos entender é que Jesus não veio aqui na terra para ser um grande milagreiro, alguém que iria realizar milagres para provar alguma coisa, e muito menos realizar um milagre para ele. Você não vê nas Sagradas Escrituras Jesus realizando qualquer ação sobrenatural, milagrosa, para se beneficiar. Eu vou aqui, estou com fome, vou fazer alguma coisa aqui para a gente se dar bem. Então, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Tem um pregador, tem um pregador que está vivo até hoje, né? Um herege aí, que diz que Jesus realizava milagres quando ele era novo na carpintaria de José para vender móveis, né? Então falava: olha, um banco vai surgir agora, pum, aí surgiu um banco, aí vendia, né? Para se beneficiar. Não, esse não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras nunca realiza milagre para si mesmo. Ele não quer provar que ele é alguém diferenciado através de ações sobrenaturais, ainda que os sinais apontassem para ele como alguém distinto, o Messias, mas não era para uma glória pessoal, para uma autorrealização, para uma autopromoção, para um benefício próprio. Muito pelo contrário, era para o outro. Então ele não poderia perder de vista o propósito de Deus para ele aqui na terra. Ele não veio para se beneficiar em nada, ele veio para sofrer. Então a fome trazia essa implicação: ele precisava sofrer, porque ele é o homem de dores que se encarnou para sofrer em nosso lugar. Então aqui faz parte do sofrimento, do projeto de Deus para Cristo. Morrer por nós na cruz é o ápice desse sofrimento, mas toda a encarnação do Senhor tem por objetivo mostrar que ele foi tentado, sofreu e permaneceu fiel a Deus. E é por isso que o próprio Senhor Jesus cita a Bíblia, e ele diz o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que passo a ler.
é o período em que o povo de Israel está no deserto e Deus fez com que aquele povo passasse fome. E então, a questão do maná que cai do céu. E aí em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, olha o que é que Deus diz para aquele povo, o povo de Israel que teve fome no deserto. Ele te humilhou, Deus te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O homem vive de pão, vive sim de pão, mas não só de pão. É a perspectiva de que existe algo mais glorioso, algo mais fantástico. E, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus que nos alimenta. E o próprio Senhor Jesus disse que se nós comermos da comida física, nós tornaremos a ter fome, mas se nós comermos e bebermos da comida dele, nós jamais teremos fome novamente, nós jamais teremos sede. E isso ele está se referindo às palavras de vida eterna que salva a humanidade. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para esse contexto dentro de uma realidade muito mais ampla, gloriosa, perfeita e magnífica. Deus nos deu algo muito maior, que não é perecível. E nós não podemos negociar através do que é perecível em relação àquilo que é imperecível. Nós não podemos trocar, ainda que nós venhamos viver com esta realidade, mas nós não podemos substituir uma realidade pela outra. Percebam que Jesus não está excluindo a ideia de comer, ele está dizendo não só de pão, vive de pão, por isso que foi dado o maná. Mas eu preciso entender que eu não posso substituir uma realidade pela outra. Eu fico com a palavra de Deus e não com a sua sugestão, Satanás. E eu fico com essa palavra e eu me sustento a partir dela. E então Satanás, que é astuto, sagaz, olha o que é que ele faz. Ele pega esse entendimento e ele cita as escrituras por uma única vez, que é exatamente na segunda tentação. Quando Jesus cita a palavra, não só de pão viverá o homem, aí Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e a sagacidade é o seguinte: olha, o texto bíblico, a palavra, você não citou a palavra, que é para viver da palavra de Deus, então vou dar a palavra de Deus para você aqui. Olha, está escrito a teu respeito que Deus vai enviar um anjo para te proteger, a fim de que você não tropece em nenhuma pedra. Então perceba a sagacidade dele. Ele pega a própria palavra e usa agora contra Jesus, para tentá-lo. Veja que ele é astuto, que ele é sagaz. A citação de Satanás está no Salmo capítulo 91, verso 11 e 12. Mas o interessante é que ele usa o texto fora do contexto, porque o texto não está falando de colocar Deus à prova ou até mesmo de lançar dúvidas do cuidado de Deus. Pelo contrário, o texto está mostrando exatamente a confiança que nós devemos ter em Deus. O que Satanás está colocando aqui é uma desconfiança. Joga, vamos ver se Deus vai te proteger mesmo. Você tem certeza? Vamos colocar à prova. Mas o texto quer trazer ao nosso coração uma confiança e não uma desconfiança, como eu já disse. E então Jesus vai citar outro texto bíblico, mostrando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E mostrando, inclusive, que nós não podemos colocar um texto bíblico contra outro, ou então usar um texto como um texto prova. Eu falei isso hoje de manhã pela escola bíblica dominical. É quando você tem um argumento e você quer usar um texto para provar o seu argumento. Então muitas pessoas usam um texto fora do contexto para provar o argumento, e aquele texto então serve de pretexto para o que ele está pensando. É o que Satanás está fazendo. Satanás está arquitetando algo e ele usa um texto fora do contexto como pretexto, a fim de ter um texto para provar. O texto prova, mas então Jesus vai citar um outro texto bíblico dizendo que nós não devemos tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. É a mesma coisa de você saber que existe um local onde tem troca de tiros. Você vai para o Rio de Janeiro e você simplesmente entra na favela e diz o seguinte: eu vou entrar lá
num período de crise, né? Ou até mesmo em um outro período, sem me precaver, porque Deus vai me sustentar, Deus vai me guardar, né? Então eu estou colocando Deus à prova. Eu preciso vigiar, eu preciso ficar atento, eu não posso me colocar em risco. Então é essa a ideia. Eu vou me colocar em risco para provar que Deus é bom para comigo? De forma alguma, não faça isso. Isso é tentar a Deus. E o interessante é que Satanás, ele é tão astuto e tão ardiloso que ele poderia levar Jesus para qualquer lugar, mas ele vai levar onde? Primeiro, para o ponto mais alto, o pináculo do templo. E o templo representa o quê? A presença de Deus, porque o Santo dos Santos era onde Deus estava, lá no local específico do templo, e é um sinal do cuidado, da proteção de Deus. Então olha, você está aqui no templo, se lança daqui. E então Jesus resiste à tentação, dizendo que a benevolência de Deus não pode nos levar a um abuso da mesma. Ou seja, eu sei que Deus é gracioso, mas eu não vou abusar da benevolência e do cuidado de Deus, exigindo que Ele comprove que Ele é bom para comigo. Isso é pecado, isso é tentar a Deus. Na terceira e última tentação, Satanás deixa a máscara cair. Ele não vem com os seus astutos métodos, ele prova quem ele é e o que ele queria desde o princípio: usurpar o lugar de Deus. É isso que ele sempre quis, foi isso que ele sempre quis. E ele diz então para Jesus, transportando ele, levando ele para um local alto, e diz: olha, te dou todos esses reinos, se você se prostrar diante de mim e me adorar, lhe dou tudo. E então ele mostra que ele realmente é um usurpador. E o interessante é que Satanás oferece algo em troca: faça isso que eu vou lhe dar isso. Ele faz muito isso no tempo presente, né? Oferece pompa, fausto, brilho, coisas positivas nesse mundo, mas o que ele quer em troca é a nossa alma, o que ele quer em troca é quebrar a nossa relação com Deus. O Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, já falava, já prometia a Jesus todas as terras, todos os confins da terra, todos os reinos. É desse rei, porque ele é o Messias, ele é o glorioso Deus. O Salmo 2 já apontava para tal realidade: o reino chegado do Senhor, e que tudo era desse Deus glorioso, que é o Deus messiânico. Mas Satanás quer oferecer a glória sem a cruz. Ele quer oferecer o reino sem o sofrimento. E aqui que é o grande ponto da tentação: fazer com que Jesus peque contra o Senhor Deus, fazendo com que ele queira algo que é a glória, como Adão e Eva quiseram. No dia em que você comer desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Esse desejo por algo maior, quando na verdade Jesus veio para se humilhar, para sofrer, para morrer por nós. E Satanás quer tirar de vista o projeto de Deus para Jesus, que era a cruz. E então, por fim, Jesus expulsa Satanás e cita novamente as Escrituras, dizendo: só ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Gostaria de trazer as lições e as aplicações finais. Eu interpretei o texto, dei algumas pinceladas de aplicações, mas agora eu gostaria só de aplicar tudo que nós já falamos aqui de forma interpretativa. Primeiro é que Jesus é o nosso representante fiel. Como nós abordamos, Ele é aquele que veio para morrer por nós na cruz. Ele é o segundo Adão, Ele é o nosso representante. Por isso que a nossa salvação não vem de nós mesmos. E é por isso que a nossa vitória não está em nós mesmos. A nossa derrota está em Adão, e por isso todos nós pecamos em Adão e assumimos a natureza corrompida e caída. E então Jesus vem para ser o nosso representante. Por isso é que Paulo chama Jesus do segundo Adão, porque ele é o nosso representante. Então, assim como nós pecamos no primeiro Adão, no segundo Adão nós somos salvos. Ele é o nosso representante fiel. E como representante fiel, ele resiste a Satanás, ele vence a Satanás. Aqui é o início da vitória de Cristo. E antes dele se manifestar ao mundo, o batismo é
o momento inicial, mas logo depois do batismo ele é levado a ser tentado, porque quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos logo no início da história do casal a tentação e a queda. Então logo no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos também esse período de tentação e a vitória dele. E depois, durante todo o tempo, Jesus vence as tentações, porque essa não foi a única tentação que Jesus sofreu por Satanás, mas é uma tentação específica para mostrar um momento específico da história. A segunda aplicação, e agora eu já gostaria de trazer para a nossa realidade, porque apesar de eu ter interpretado o texto, ter falado que é uma questão de Cristo no texto, olhado para Cristo, dentro da aplicabilidade, como eu disse, não há problema algum, porque a natureza do tentador nos é mostrada aqui, e ele continua sendo o mesmo, a tentar as nossas vidas. Então, nós podemos observar para essa pessoa, para esse ser, né, Satanás, que dentro de um aspecto é uma pessoa, né? Não fisicamente, porque Deus também é uma pessoa, entendam dentro desse aspecto de pessoa como pessoalidade, não como uma força oculta, como alguns pensam por aí, mas é uma entidade, uma personificação, uma pessoa propriamente dita, não uma personificação, mas uma pessoa. Então nós precisamos entender que ele tem as suas estratégias, e como nós falamos aqui, ele age assim. Então, ainda que eu tenha fugido de uma interpretação antropocêntrica, voltando para o homem, falando que nós temos que vencer Satanás, ou coisas dessa realidade, que não é o nosso papel vencer Satanás. O papel de vencer Satanás foi Jesus, porque se fosse depender de cada um de nós vencer Satanás, nós estávamos perdidos, porque nós somos pecadores e éramos escravos dele. Então nós olhamos para Cristo como a centralidade do texto, mas nós temos a implicabilidade dessa realidade nas nossas vidas. E a primeira delas é que o diabo ele é insistente em suas investidas. Então, não pense que na sua vida terrena você não vai ter aquilo que eu falei de altos e baixos, e que Satanás vai te tentar uma vez, depois vai olhar assim e falar bem assim, esse daí já é filho de Deus mesmo, eu acho que ele é filho de Deus, ele não tem certeza, né? Ele vai dizer, eu acho que esse daí é filho de Deus, eu vou desistir dele. Não, muito pelo contrário. Aí é que ele vai insistir mais ainda, se ele achar que você é filho de Deus. Satanás é insistente, ele tenta Jesus uma vez, ele tenta Jesus pela segunda vez, ele tenta Jesus pela terceira vez, e ele só não tentou a quarta porque Jesus expulsou ele. Então nós precisamos entender que ele é insistente. Esse é um aspecto que nós não podemos nos esquecer. Um outro aspecto é que dentro de tal realidade, a vitória de Satanás, a vitória sobre Satanás, já é um fato certo. Não é algo que a gente pode dizer assim, Satanás talvez me vença, Satanás talvez vença Jesus, como existem alguns pensamentos de que Satanás está no mesmo pé de igualdade de Jesus, é uma guerra cósmica entre dois seres grandiosos, nada disso, nada disso. Jesus é poderoso, é maior do que Satanás, inclusive ele expulsa Satanás, isso mostra que ele é poderoso, muito mais poderoso do que Satanás, e isso mostra a glória de Cristo na vitória sobre Satanás. Então Jesus já venceu Satanás, mas o tentador ainda é insistente, e ele ainda está em ação. Como é que nós podemos vencer nas nossas lutas particulares? Através da obra de Cristo sobre nós. E a obra de Cristo sobre nós, nas nossas vidas, traz também a doação da palavra de Deus. E esta é a aplicabilidade que nós podemos fazer. Certamente agradaremos a Deus se fizermos igual ao Senhor Jesus. O que foi que ele usou para vencer Satanás? A palavra. Em todos os três momentos. Está escrito, está escrito, está escrito. Portanto, você não vai vencer a despeito de Deus, as suas lutas particulares, apesar de que a vitória já é garantida, mas nós temos derrotas não na batalha, mas em lutas particulares, quando cedemos às astutas ciladas do diabo. E aqui vem a grande bênção que nós podemos extrair desse aspecto, porque se nós falharmos, e todos nós já falhamos, todos nós já cedemos a uma tentação do inimigo, é aqui que está a gloriosa obra de Cristo. Ele morreu, foi para lhe salvar. Ele venceu Satanás, foi para lhe resgatar do império das trevas e lhe transportar para o reino de Deus. Então nós precisamos entender que se nós pecarmos, a semelhança de Pedro,
quando lemos na nossa liturgia que ele pecou, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, e ele morreu por nós, e ele venceu Satanás, e a vitória dele é a nossa vitória. Portanto, se você pecar, você pode recorrer a Deus, e essa é a grande beleza do Evangelho, pelo fato de que a sua salvação e a sua vitória não depende de você mesmo, mas dependeu exclusivamente da obra de Cristo. A vida, ela é marcada por altos e baixos, como eu falei, né? Então, saiba que provações, lutas, angústias, sofrimentos você ainda há de enfrentar. E na provação, na luta, no sofrimento, não pense que Deus não está com você. Lembre que quem levou Jesus para a tentação foi o próprio Espírito de Deus. Então Deus jamais te abandonará. Ele está com você em meio à luta e à provação. Saiba o seguinte: Satanás não está se importando se você tem coisas ou se você não tem. Ele não está se importando se você tem casa, se você tem um bom emprego, se você tem um bom salário, se você não tem. Ele não quer saber disso. O que ele quer saber mesmo é de quebrar a sua relação com Deus. Esse é o propósito central da atividade de Satanás contra nós. Ele é o inimigo de Deus. Ele quer quebrar a relação dos homens com o próprio Deus. Então ele faz com uns para que esses quebrem a relação com ele, dando coisas. E com outros ele simplesmente tira. Mas ele não está preocupado se Jesus tem fome ou não, se Jesus vai comer ou não. Ele está preocupado em quebrar a relação com Deus, de desconfiarmos de Deus. Portanto, em meio à provação, à luta e à tentação, coloque isso bem na sua mente: Satanás quer quebrar a minha relação com Deus. E se você estiver sendo provado, tentado em algum aspecto da sua vida, e a sugestão de Satanás na sua mente é: será que Deus cuida realmente de você? Será que você é filho de Deus? Então lembre que Deus está com você em meio àquela provação. E é aqui que vem um aspecto formidável desse aspecto da obra de Cristo em meio às nossas tentações. Porque se você olhar para Hebreus, nós temos a expressão, Hebreus capítulo 2, verso 18, a seguinte expressão: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus foi tentado, e na tentação dele, e é Hebreus que fala que ele é um homem semelhante a nós, que foi tentado em tudo, porém não pecou. Então nós temos aqui esse socorro que vem daquele que foi tentado. Ele sabe que nós fomos tentados, e ele é socorro para cada um de nós. Então ele nos fortalece e ele nos socorre em meio às lutas e às tentações. Satanás é um inimigo real. O texto mostra isso. Só que a nossa sociedade moderna, até uma prédica minha como esta, talvez no ouvido de alguns, não dos que estão aqui, mas de alguns que poderia até mesmo nos ouvir em um outro contexto, iria dizer bem assim: esse daí perdeu um parafuso, porque Satanás não existe, ele não é real. Alguns têm pensado isso, a ciência moderna tem pensado assim, a teologia liberal trouxe esse conceito. Até mesmo um teólogo chamado Brian McLaren, ele diz que Satanás não é um ser pessoal. Ele usa a seguinte expressão: Satanás é uma metáfora horrendamente real de uma força terrivelmente real no universo. E essa ideia é uma ideia que permeia muitos círculos teológicos, e muitas igrejas têm sido influenciadas por isso, dizendo o seguinte: sabe o que é Satanás? Satanás é a guerra, é o Estado Islâmico, são as coisas daqui, essa é a personificação do diabo. O diabo como pessoa mesmo não existe, é a maldade da humanidade. Então este é o pensamento da ciência moderna e também de uma filosofia ateia. Quando nós olhamos para um livro que C.S. Lewis escreveu, que é uma crônica, o nome do livro é A Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. É uma ficção, onde um diabo vai ensinar para o seu sobrinho, ele é bem experiente na arte da tentação, e o seu sobrinho, que é um demônio também, não sabe tentar muito bem, aí ele vai explicar como é que funciona a tentação. E nessa carta, ele diz que uma das
vitórias que eles podem obter é fazendo com que a humanidade não acredite que ele existe, ou indo para um outro extremo, supervalorizando Satanás, supervalorizando, né? Então, ou pensa que ele não existe, ou tudo é coisa de Satanás. Então, isso faz com que as pessoas até se apeguem a Satanás muito mais do que em Deus. Além de Satanás existir, ele é o inimigo de Deus. E se alguém pensa que Satanás não existe, então, na verdade, ele está desacreditando da Bíblia, porque a Bíblia fala que ele existe, está desacreditando de Deus, e ele já está ganhando o terreno dele nesses aspectos. Não pense que as tentações são pecados. Eu estou sendo tentado, então eu estou pecando. Não, a tentação é tentação. Ceder à tentação que é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. Então não pense que nós devemos enfrentar a tentação e que isso implica em queda. Não. Não pense que nós não devemos enfrentar tentações. As tentações fazem parte da vida. Agora, o que nós precisamos entender é que Jesus é o centro da história. E ele vence Satanás. E na última tentação, ele prova isso, a sua vitória sobre Satanás, de uma forma mais visível, né? Porque ele já venceu nas outras duas. Mas ele prova que ele vence Satanás e que ele é poderoso, até mais do que Satanás, quando ele o expulsa. Não é só pelo fato do pedido de Satanás ter sido um pedido horrendo, mas pelo fato dele ser poderoso realmente. E o texto mostra que a realidade é sobre Deus, porque o texto diz que nós devemos prestar culto somente a Deus. Então, os nossos cultos, nós não invocamos Satanás, chamando um tranca-rua, Zé Pilintra e tantos outros nomes aí que as pessoas dão aos demônios, e invocando tais entidades para os nossos cultos. O nosso culto é sobre Deus, é sobre a glória desse Deus. Somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, quando nós nos reunimos porque a centralidade da nossa vida é Deus. E nós queremos cultuar e adorar somente o Senhor Deus, pelo fato de entendermos que Ele é o vitorioso, o glorioso Senhor. O poema, findando então a nossa prédica, como é de costume, né? A derrota do nosso tentador na vitória do nosso Redentor. Vou explicar na história como se deu essa vitória. Jesus se encarnou e a Deus se sujeitou. Jesus se encarnou e a Deus se sujeitou. Depois de ter sido no Jordão batizado, pelo Espírito Santo ao deserto foi levado, para ser por Satanás tentado. E depois de 40 dias de jejuar, o inimigo passou a tentar. A fome chegou e Satanás se aproximou, dizendo assim: se és filho de Deus, ouve a mim. Comece a mandar a pedra se transformar em um delicioso manjar. Jesus resistiu ao tentador e assim lhe falou: eu vivo mesmo é da palavra que sai da boca do meu Senhor. O primeiro Adão caiu em tentação, enquanto o segundo Adão resistiu e disse não. Na primeira tentação, vemos então que a vitória do nosso Redentor foi a derrota do nosso tentador. Mas o insistente infeliz até empinou o nariz, como nas cartas de um diabo ao seu aprendiz. O ardiloso tentador até usou a palavra do Senhor, citou o Salmo 91 sem nenhum pudor. Depois de ao templo a Jesus levar, disse a Cristo que do pináculo ele deveria pular, pois ao cair não partiria em pedaços, pois o anjo de Deus iria segurá-lo em seus braços. Mas Jesus interpretou o texto corretamente quando lhe falou: agindo assim, é o homem quem assume o papel do tentador, pois ele vai mesmo é tentar a Deus o Senhor. Na segunda tentação, vemos então que a vitória do nosso Redentor foi a derrota do nosso tentador. Deixando de ser mascarado, Satanás deixou logo escancarado, mostrando quem ele era mesmo, um deslavado. Pois na terceira tentação, ele revelou o que sempre quis de antemão: faça de mim um rei adorado, e lhe darei todo este mundo e seu cuidado, se apenas lhe vir diante de mim prostrado. Mas aqui ele apelou, pois queria tomar o lugar do Senhor. E por isso Jesus logo lhe ordenou: vai de reto, Satanás, pois louvor e culto é só para o grande eu sou.
Na terceira tentação, vemos então que a vitória do nosso Redentor foi a derrota do nosso tentador. Nas tentações, vemos as seguintes lições: a vida é de sofrimento, não cairei em tentação achando que Deus é um fraudulento. O mundo é enganoso, não cairei em tentação achando que Deus é mentiroso. A filosofia ateia tem sua banalidade, não cairei em tentação achando que Satanás não é uma realidade. A existência atual é de pecaminosidade, não cairei em tentação achando que não tenho liberdade. Pois Cristo me salvou ao vencer o tentador, por isso sigo os passos do meu Redentor. Vivo da palavra de Deus e não tento ao Senhor, cultuarei somente aquele que do pecado me libertou. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vitória na cruz, mas antes do Senhor ir para a cruz, o Senhor veio à terra, e o Senhor assumiu a figura humana, se esvaziando da glória do Senhor para nos salvar das nossas mazelas e fraquezas. Por isso nós amamos ao Senhor. Nós não amamos ao Senhor porque primeiro partiu de nós, mas porque o Senhor resolveu nos salvar, resolveu vencer aquele que trouxe para o mundo a tentação e então a influência do pecado. Precisamos entender que Satanás veio ao mundo para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, Senhor, queremos nos abraçar e nos fiar somente no Senhor, porque verdadeiramente a nossa salvação não está em nossas mãos, mas somente na ação soberana do Senhor. Portanto, Deus, queremos amar, honrar a lei do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e nos conduza em triunfo em Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador. Agora, meus amados irmãos, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora como para sempre.